Uma boa noite para você, que bom que você está aqui, obrigado ao grupo pelas músicas. Hoje nossa última mensagem dessa série, uma série curtinha, porque o mês tem só 4 domingos, domingo que vem já é o domingo último do mês, e nós vamos ter uma mensagem voltada à família. Todo último domingo do mês a gente tem uma mensagem específica para valorizar a família, essa célula tão importante da sociedade. Então hoje a gente vai concluir a nossa série com esse título, Vacina. A gente tem aprendido bastante, porque os jornais, as mídias têm falado para a gente sobre vacina, e a gente fez uma relação interessante entre esse vírus muito pior do que o Covid-19, que é o vírus do pecado, e aprendemos que a vacina é Cristo. E hoje vamos aprender, o Dr. Ricardo já fez uma apresentação sobre imunidade, a gente já sabe que os 8 remédios naturais nos ajudam a ter uma melhor imunidade, e a gente vai então hoje falar um pouquinho sobre isso. Como é que funciona isso na vida espiritual? Será que é possível ter uma vida espiritual com imunidade? E como é que seria essa imunidade, ou como alcançar essa imunidade? A imunidade para o Covid, por exemplo, ou a gente se expõe ao vírus, ou toma-se uma vacina, estando com o corpo, claro, sempre saudável. E como funciona isso na vida espiritual? Então, primeiro eu queria conversar com vocês, mostrando aqui uma definição do que é imunidade, para a gente poder então avançar nessa temática de imunidade e concluir essa nossa série. Vocês podem ver que a definição de imunidade é bem simples, né? É um mecanismo de defesa do organismo contra uma substância estranha, que é chamado aí de antígenos. Então, há algo estranho ao seu corpo que precisa ser combatido. Então, a imunidade é exatamente esse exército de defesa. Então, o sistema imunológico, ele é o sistema responsável por desencadear um processo de defesa, produzir esses soldados que vão, então, combater. E o interessante é que as células, elas têm memória, então armazena as informações necessárias sobre aquele invasor específico, e já tem ali uma estrutura de combate preparada, armazenada na memória celular para combater durante os próximos anos aquele vírus, aquele invasor. O corpo humano é perfeito porque foi feito pelas mãos de Deus. Estudando um pouquinho da imunidade, a gente vai perceber que tem 2 tipos básicos de imunidade, a inata e a adquirida. A inata é aquela presente em indivíduos saudáveis, a pessoa que não teve nenhum sintoma, nada, é uma pessoa que está com imunidade inata, saúde bem, está bem administrado, o corpo está completo nos aspectos necessários a uma boa imunidade. Mas existem aqueles que desenvolveram imunidade, ou desenvolvem adquirida, ou por ter contato direto com o vírus, ou então porque fizeram uso de algum tipo de vacina para aquele vírus. E a vacina nada mais é do que uma indução para o corpo reagir em uma dosagem bem pequena, inferior, adaptada, isso é geneticamente preparado para que o corpo então crie as defesas, para quando tiver um contato então com uma carga maior viral, ele possa já ter na memória celular da imunidade a defesa necessária para aquele vírus. Então nós esperamos todos já ter essa imunidade adquirida, e claro, com a criação da vacina, todos nós teremos certeza de ter essa imunidade adquirida. Mas enquanto isso, podemos ter inata, com a imunidade, com o corpo saudável, usando os 8 remédios naturais, alimentando-se corretamente, tomando bastante água, a luz do sol, enfim, confiança em Deus, o repouso, tendo assim, com alimentação saudável, equilibrada, a imunidade fortalecida. E outra coisa da imunidade é que ela pode ser alta ou pode estar baixa. Como é que funciona isso? Imunidade alta e baixa. A imunidade alta, próxima tela, por favor. A imunidade alta é quando o sistema de defesas ele está enfraquecido contra os ataques. Ele não está preparado para aqueles invasores. A tela não está passando, por favor, me ajuda aí, algum problema com...
a imunidade baixa e a imunidade alta. A imunidade baixa, agora sim, a imunidade baixa então é isso, o corpo não está predisposto, preparado para combater aqueles invasores, e a imunidade alta é quando ele está preparado, está regimentado, com células dispostas a entrar em ação contra este ataque invasor. Então, há alguns hábitos alimentares ou de saúde que podem fazer nossa imunidade se tornar baixa, e outros hábitos que tornam a nossa imunidade mais alta. A imunidade, então, ela pode ser construída com uma vida saudável, com hábitos saudáveis, com estilo de vida saudável. Vamos entrar na Bíblia agora e tentar entender esse tema, o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Então, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. Então, vamos abrir a palavra de Deus e vamos estudar, então, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. E quando a gente olha para esse texto, antes de ler, a gente vai perceber que na vida, Deus nos deu uma orientação para que nós possamos adquirir a imunidade necessária, ou seja, ter as defesas contra a apostasia, ou seja, o abandono da fé, porque nós sabemos que o vírus é o pecado, e o pecado nos cerca, e ele quer nos distanciar de Deus, e consequentemente do presente de Deus, que é a vida eterna, porque o pecado quer nos conduzir à morte eterna. Então nós todos temos que almejar essa imunidade. Nós já tomamos a vacina, mas nós queremos agora ter a real imunidade contínua contra esse contínuo invasor, que ele não para, está o tempo todo nos cercando, nos assediando, e nós vamos entender um pouquinho como a gente pode permitir Deus nos tornar fortalecidos espiritualmente. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 3, verso 18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler de novo esse verso, a primeira parte. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Alguma vez você já parou para pensar o que é esse crescimento na graça? O que é crescer na graça? O que seria isso? Esse texto ele apresenta para nós duas dimensões para o crescimento espiritual, que é a imunidade espiritual. Crescimento espiritual e imunidade espiritual é a mesma coisa. Quanto mais estivermos avançados na nossa caminhada, crescendo em Cristo, estamos mais protegidos contra o pecado que nos cerca, contra o tentador que está ali planejando aqui, tentando maneiras de nos fazer cair, falhar, distanciar de Deus, da lei de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. E esse texto Pedro faz aqui para nós, usado por Deus, um importante conselho. Nós precisamos crescer em duas dimensões, na graça e no conhecimento. Vamos tentar entender primeiro, o crescimento na graça. Se você ler todo o contexto do capítulo, relacionado às outras declarações feitas, por exemplo, por Paulo, ele tem a ver com o crescimento aonde gera em nós um viver como salvo em Cristo. A vida do crente coerente é diferente da vida do crente que apenas diz crer em Deus. Não há prática cristã, não há evidências de Cristo na vida dele. Por isso que o que caracteriza crescer na graça é viver a cada dia como salvo. O que adianta a pessoa dizer que crê em Cristo, até ler a Bíblia, mas ela vive como perdido? Entenderam isso? Então o primeiro fator que caracteriza que eu estou crescendo na graça é que eu estou vivendo cada dia como salvo por Cristo. Então o salvo por Cristo, ele já não faz ou não escolhe coisas que eram escolhidas antes de ter um compromisso com Cristo, e isso evidencia que ele está crescendo na graça. É como um atleta, quando ele está se preparando para a competição, para o campeonato, para as Olimpíadas, ele faz sacrifícios, ele cuida da alimentação, ele se esforça em treinamentos, porque ele quer chegar na competição
e quer alcançar o prêmio, a medalha, a vitória, um lugar, uma posição. Não é assim? Por isso ele está crescendo no seu condicionamento físico, no desenvolvimento das habilidades, no seu aperfeiçoamento para poder alcançar a vitória. O cristão também precisa entender que, como salvo em Cristo, eu tenho que crescer na minha caminhada cristã, avançando, vivendo como quem está salvo em Cristo. Aí eu pergunto, você vive como quem já é um vencedor em Cristo? Ou você é aquela pessoa que anda cabisbaixo, como se estivesse derrotado, se sentindo a pior pessoa do mundo? Precisamos viver como vitoriosos, como salvos em Cristo. Ele deu a vida por nós, pagou o preço, ressurgiu e nos garante a vida eterna. Vivamos como salvos em Cristo, cabeça erguida, olhando para frente, pedindo forças a Deus. Se houver uma queda, um tropeço, a Bíblia fala, confessemos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, levantemos e continuemos a caminhada, Ele vai nos dar a vitória. Crescimento. O segundo fator que caracteriza o crescimento na graça, é você ser grato a Deus pela salvação. Quando a pessoa é agradecida, ela sempre manifesta atitudes que demonstram a gratidão. Alguma vez você percebeu ao fazer alguma coisa por alguém, quanto a pessoa estava agradecida, não só pela fala no primeiro momento, mas por atitudes, comportamento muito tempo depois? É gostoso você ver isso, né? Poxa, como fulano, como fulana ficou feliz e agradecida. As atitudes, a maneira de agir, o ser, revelam para a gente que aquela pessoa está agradecida. Deus espera que nós vivamos como quem está contente por tudo que Ele fez por nós. Por isso que a gratidão, segundo vários estudiosos da Bíblia e autores de livros, ela é como o sintonizar da rádio na frequência da divina bênção de Deus. Quanto mais grato você está a Deus, mais você está afinado na frequência das bênçãos de Deus, ou seja, Deus vai te abençoar muito mais. Agora, quem não é agradecido, é como se estivesse fora dessa frequência, e consequentemente, deixa de receber inúmeras bênçãos especiais de Deus. Então a gratidão é o sinal verde para Deus continuar agindo na sua vida. Você é uma pessoa grata a Deus? Você tem atitudes de quem é grato a Deus? Se você tem feito isso, você tem crescido na graça. E um outro fator que caracteriza o crescimento na graça é amar Jesus a cada dia. E Ele próprio ensina no Evangelho de João que quem me ama, me obedece. O amor não é teórico, é prático. Você ama Jesus de verdade ou é só de boca? Você ama de ação, de escolha, de decisão? É como muitos relacionamentos hoje em que um diz para o outro que ama, mas trai, é infiel. Que amor é esse? Porque quem ama não trai, quem ama é fiel. Por isso que Deus, Ele também espera que nós cresçamos na graça, ou seja, cresçamos no amor a Jesus a cada dia. Nessa relação, não de alguém seguindo regras, não é essa relação que Deus quer com a gente, mas é a relação de amor, porque Ele nos amou primeiro, e Ele espera que agora nós, como gratidão, também o amemos, e quem ama, se entrega, não é assim? E a outra característica de quem está crescendo na graça, é viver a vida de obediência. É impossível uma pessoa dizer que está crescendo na graça e vive desobedecendo a Deus. É claro que há coisas que precisam ainda ser vencidas, há lutas, há tendências da vida passada, desafios que podem ir e vir, mas há um crescimento, há um desejo, um esforço de amar a Deus e permitir Deus fazer mudanças que você sabe que é incapaz de fazer por si mesmo. E a obediência é esse norte, é esse alvo que você se coloca diante de Deus para, com o poder dele, alcançar. Por isso que esses termos caracterizam o crescimento na graça. E lembre que a graça é a palavra bíblica para um dom imerecido, que é o perdão de Deus. E quando eu cresço na graça, eu estou crescendo no conhecimento do perdão de Deus, na vivência do perdão de Deus, e no tomar posse desse perdão, para transformar minha vida a cada dia mais.
crescendo na relação de amor com Jesus. Mas veja que tem uma segunda dimensão aqui. Cresçamos na graça e cresçamos no... Qual é a segunda dimensão? O conhecimento. E para entender esse texto, a gente vai perguntar ao próprio Pedro, que ele fala sobre isso no início da sua segunda epístola. Está lá no capítulo 1, versículos 5 ao versículo 7. Olha o que diz aí, 2 Pedro, capítulo 1, versos 5, 6 e 7. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 5 ao verso 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Você vê que é uma progressão aqui, e o conhecimento está logo no início, Primeiro Deus faz por nós, por isso que é mencionado aqui a fé, e a fé é um dom de Deus, e eu recebo esse dom, e eu passo a ter virtudes diferentes, dádivas na minha vida, obras do Espírito Santo, e com o conhecimento, que a gente agora vai entender alguns termos, a gente vai então avançar na nossa caminhada espiritual, tendo tudo aquilo que vai nos caracterizar como salvo em Cristo, alguém que cresce também no conhecimento. E o que caracteriza o crescimento no conhecimento? Conhecimento da Bíblia. Não é a Bíblia a palavra de Deus? Eu preciso crescer no conhecimento da Bíblia. O quanto você cresceu no estudo da Bíblia durante esses meses de 2020? Quantos livros bíblicos você leu? São 66. Você leu quantos destes? Ou quantos capítulos você leu? Que histórias ou que lições você tirou para a sua vida esse ano da Bíblia? Conseguiu memorizar alguns versos novos que não conhecia no ano anterior? Você consegue hoje identificar as profecias bíblicas? Você entende um pouco mais detalhadamente a vida de Jesus? E procura meditar na vida dele? Seu gesto de amor, servir, a maneira como ele olhava para as pessoas e atendia suas necessidades. O seu estilo de vida, você tem crescido no conhecimento de um estilo de vida que não apenas lhe dá uma longevidade, uma qualidade de vida, mas lhe faz ser morada do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo? Você tem se tornado cada dia mais, ou buscado tornar-se pelo poder de Deus, um cristão verdadeiro? A gente precisa conhecer mais sobre isso, estudar mais sobre isso, e viver, experimentar mais esse conhecimento. Por isso que as duas dimensões foram apresentadas por Pedro, crescer na graça e também no conhecimento. E a gente pode usar duas palavrinhas bem simples para resumir esse crescimento que foi mencionado na graça e no conhecimento. É o crescimento no aspecto teórico e também no aspecto prático. Os dois têm que andar juntos. Algumas pessoas são mais teóricas, gostam de descrições, gostam de ler bulas de medicamentos, gostam de ler um manual de uma coisa que compra antes de usar. O outro não, o outro compra e já quer colocar na tomada, nem olha se é a voltagem certa, aí depois que descobre, porque ficou fedendo, deu um problema, não ligou direito, não é assim? Tem pessoas mais práticas e pessoas mais teóricas, e o ponto de equilíbrio é o ideal. E esse crescimento na graça e o crescimento no conhecimento é exatamente isso, é crescer de maneira integral, plena e equilibrada, não só ser um estudante da Bíblia, um teórico da Bíblia, não só saber versos da Bíblia, saber explicar porções da Bíblia, mas viver o ensinamento bíblico. Por isso que nós precisamos crescer nos dois aspectos, o aspecto teórico e o aspecto prático. E por que a gente precisa crescer? Para ter a imunidade espiritual. Porque quanto mais a gente avança na nossa caminhada, lutas que a gente não imaginava ter, a gente vai ter. Desafios que a gente nunca esperava vão surgir. E se nós não estivermos com a nossa imunidade espiritual, por mais poderosa que seja a vacina, que é Jesus, nós podemos novamente nos contaminar. Há um texto na Bíblia que eu queria partilhar com você, está em Efésios capítulo 4, versículo 13.
Está na tela, você pode conferir também na sua Bíblia. Olha o que diz aqui Paulo aos crentes de Éfeso: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo fala que, como cristãos, precisamos chegar em um nível de maturidade espiritual plena, que vamos nos tornar bem próximos, bem semelhantes a Jesus. E aquela imagem da qual fomos criados lá no Jardim do Éden, lá na criação, que foi afetada pelo vírus, que é o pecado, ela vai ser restaurada pela vacina, que é Cristo, e pela imunidade, que é o crescimento espiritual. A vacina é um presente, você não paga nada por ela, e nós todos sabemos que vai ter algum custo a vacina, não é? Países ricos têm comprado a vacina antecipadamente, investindo nos estudos, crendo que vai dar tudo certo, acreditando, mas sabemos que haverá um custo. Mas no plano da salvação a vacina não tem custo algum. Aliás, o custo é o Filho de Deus, custou caro, mas para mim, para você não tem custo algum, é de graça. Só que a imunidade, ela vai depender de cada um de nós, porque faz parte das nossas decisões. Ter ou não a imunidade espiritual vai depender somente de você. Deus não pode dar imunidade espiritual se você não a quiser, porque é uma busca que cada um vai fazer. Alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, e outros não têm nenhuma imunidade espiritual. Tomam uma decisão no dia, dizem servir a Deus um dia, no outro dia já estão vivendo como uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento, o mínimo comprometimento com Cristo. Você conhece alguém assim? Por isso que Paulo fala para os cristãos em Éfeso: precisamos avançar na nossa caminhada, sermos mais unidos na fé, até chegarmos a um conhecimento tão pleno, tão completo do Filho de Deus, que sejamos homens maduros, mulheres maduras. Essa palavra aí diferente, né? Perfeita varonilidade, quer dizer maturidade cristã. Maturidade. Você não é aquela pessoa que vai para lá, vai para cá, vem um ventozinho, eu vou sair da igreja, não, esse mandamento está diferente, fica aqui, fica ali, fica aqui, fica ali, ouve o sermão, se anima, ouve o estudo, fica reavivado, depois, no dia seguinte, já esfria, esmorece, já facilmente é levado para algo diferente do plano de Deus. Os cristãos maduros, plenamente em crescimento, não são assim afetados, porque estão com a imunidade alta, a imunidade espiritual. E sabe o que vai vir da imunidade espiritual? Elementos necessários do mundo de hoje. E a Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23, quais são esses elementos? Você já conhece, apenas reafirmando. O fruto do Espírito, ou seja, a ação do Espírito Santo na minha vida, vai produzir amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, aquilo que normalmente não existiria em mim, por ter uma natureza afetada pelo vírus do pecado e enfrentar efeitos desse vírus, até alguns efeitos crônicos, agora passam a existir, porque a minha vida já não é controlada por mim, mas pelo Espírito de Deus que eu convidei para habitar em mim. E é esse viver do Espírito em mim que vai gerar o fruto, e esse fruto é apresentado em diferentes gomos de uma fruta, porções de uma fruta, que estão aqui em grandes virtudes, que são aqui apresentadas por Paulo, o fruto do Espírito. Assim sendo, quando nós buscamos a Deus, aceitamos a graça, e crescemos, não apenas ficamos estagnados naquele primeiro momento da decisão, mas olhamos para frente e avançamos na nossa caminhada cristã, crescendo no conhecimento, crescendo na graça, vivendo uma vida coerente, a minha imunidade espiritual vai sendo desenvolvida, eu vou amadurecendo, eu vou me fortalecendo com equilíbrio, teórico, conhecimento, vivência, prática,
E aí, não apenas conheço para explicar para alguém, para defender ou para dar razões da minha fé, mas também eu tenho, mesmo sem abrir a boca, falado para quem está do meu redor, está ao meu redor, porque o meu testemunho fala por si. E precisa ser assim, o nosso testemunho tem que falar por nós mesmos. E isso é resultado do Espírito agindo em nós. E aí a Bíblia descreve, no versículo seguinte, 2 versos seguintes, no Gálatas 5:23, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não tem como ser diferente. Se eu entreguei minha vida para Deus e estou buscando crescer, eu agora ando no Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Sabe o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É não fazer mais o que você pensa que é melhor, mas é ser conduzido pelo que o Espírito Santo planeja e quer de melhor para a sua vida. E assim a gente vai vivendo cada dia, buscando e almejando o grande momento, aonde totalmente transformados, com os corpos glorificados, nunca mais enfrentaremos qualquer ação do pecado, porque o pecado não mais existirá. Lembrando o que estudamos aqui na última mensagem, último domingo, a vacina contra a morte eterna, que é o efeito último do vírus do pecado, é Cristo. Essa é a vacina, não há outra, e ela já está desenvolvida antes da fundação do mundo, segundo Apocalipse 13, versículo 8. Antes mesmo de criar a humanidade, a vacina já estava definida. E nós então precisamos apenas aceitar essa vacina, tomar posse dela, e lembrar que não é só tomar posse da vacina, não é só tomar a vacina uma vez e pronto, o pensamento de uma vez salvo para sempre, não é bíblico. Eu já me batizei, eu já tomei decisão, eu já me converti, eu já fui lá na frente, ponto final. Não é assim. Você vê inúmeros exemplos de pessoas na Bíblia, que uma vez estavam com Cristo, em Deus, e outras vezes estavam contra Deus, ou opostos ao plano de Deus. A salvação é dinâmica, ela é confirmada ou não a cada dia, a cada decisão que tomamos. Por isso que precisamos buscar crescer espiritualmente, ou seja, manter a nossa imunidade espiritual. Eu deixo para terminar essa nossa série, segundo a minha visão e de vários outros estudiosos da Bíblia, dentro da matéria de salvação, o texto mais completo sobre o plano da salvação, que é João 3,16. Criança ainda minha mãe me ensinou a memorizar esse verso, e você também, eu tenho convicção que a maioria de todos aqui conhece de qual é esse verso. Olha o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, único da espécie, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que crê, que cresce na graça, que cresce no conhecimento, que busca se desenvolver espiritualmente, não sofra o efeito último do pecado, que é a morte eterna, mas viva eternamente. E aí, vale ou não vale a pena a gente receber a vacina, mas não ficar só nisso, avançar, crescer, para buscar a maturidade, a imunidade espiritual? Quantos querem clamar: Senhor, volte logo, fortaleça a nossa imunidade espiritual, nos ajude a crescer na graça, no conhecimento, coloca uma vez por todas fim à existência desse vírus mortal. Queria te convidar a ficar em pé para orarmos e clamarmos a Deus a confirmação do seu amor e a vitória que Ele quer dar para cada um de nós a cada dia. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por mais um momento de reafirmarmos a nossa decisão contigo. Nós não queremos de forma alguma voltar atrás da decisão que tomamos. Por isso te pedimos que nos oportunize diariamente o crescimento espiritual, o fortalecimento da nossa imunidade espiritual, para que cresçamos na graça, no conhecimento, tendo uma vida equilibrada, coerente com a Tua Palavra, tendo conhecimento e prática de Cristo, para que possamos, em uma sociedade tão afetada pelo pecado, por esse vírus mortal, nós possamos ser agentes de cura, que possamos ser luz, que possamos levar salvação, que possamos levar
a vida eterna àqueles que ainda não a têm. E que o Senhor Jesus possa voltar logo. Sabemos que um dos elementos que abrevia a volta de Cristo, que apressa a volta de Cristo, é a pregação do Evangelho. Por isso te pedimos, ó Pai, que sejamos esses agentes de apressar, que possamos evangelizar, compartilhar o Evangelho, mesmo sem abrir a boca, com testemunho coerente, com o fruto do Espírito, com as virtudes do Espírito Santo em nossa vida. E que assim, pela Tua graça, muito em breve, possamos vê-lo, pela Tua misericórdia, nas nuvens do céu, para subir o encontro espiritual eterno contigo. Perdoe nossos pecados, dirige nossa vida, dê-nos uma semana de vitórias, cuide de cada um aqui, atendendo aos desafios, à necessidade de todos. Em nome de Jesus oramos. Amém.